Bom dia, hoje, terça-feira, dia 19 de maio. Estamos aqui com você da Paróquia Santa Isabel para ler os Atos dos Apóstolos, compreender melhor que depois da ressurreição de Cristo inicia a Igreja. Com a vinda do Espírito Santo, nós vamos espalhar a mensagem de Jesus para todos os lugares do mundo. Iniciando essa terça-feira, tenha fé, tenha o amor de Deus, que a gente sabe que Jesus partiu para a glória do Pai, mas Ele nos deu a força, a graça e o seu amor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos lendo os Atos dos Apóstolos, capítulo 16, hoje versículo 22 a 34. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem a veste, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão, prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros o escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os de sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa. Preparou-lhes um jantar. Alegrou-se com todos os seus familiares, por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Desde sábado estamos lendo o capítulo 16. No início do capítulo, Paulo teve uma visão do macedônio que pedia para anunciar o Evangelho na Macedônia. Paulo foi até Filipos. Na segunda-feira lemos que Paulo foi se reunir e rezar perto do rio e encontrou um grupo de mulheres. Lá conheceu Lídia e Lídia abraçou a fé. Mas vocês vejam que a perseguição continua. Paulo e Silas foram açoitados. As pessoas se opunham à fé. Foram perseguidos. Paulo e Barnabé já tinham sido apedrejados e dados como mortos. Agora tem esse momento que Paulo com outro companheiro Silas são açoitados e condenados à cadeia. Vocês imaginem a situação de perseguição, de tristeza. Mas Paulo tem alegria porque está anunciando
o Evangelho. Estando na cadeia, houve um grande terremoto. Aí apareceu um carcereiro. O carcereiro morava junto ao cárcere, junto com a sua família. Ele cuidava dos prisioneiros. E se ele deixasse alguém fugir, se alguém fugisse daquela cadeia, ele pagava com a própria vida. Quando ele viu o terremoto, aquele momento de confusão, aquele momento de medo e de aflição, ele pensou em tirar a própria vida, porque pensou, os prisioneiros fugiram, porque com o terremoto as portas se abrem, as paredes caem, então eles foram embora. E aí ele ficou com muito medo. Mas vejam como Deus corrige a gente. Ele faz coisas certas com aquilo que é errado. É para a gente aprender dessa epidemia. Às vezes também nós estamos com medo, apavorado. O que fazer? O que pensar? Tenha fé, tenha paciência. E é o que Paulo falou para o carcereiro. Não faça mal algum a você. É isso. Nesse momento de tristeza, de pandemia, não faça mal algum a você. Tenha ânimo, tenha força, tenha coragem. E aí ele falou, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Vejam também o carinho do carcereiro. O carcereiro não devia ser também, Senhor, uma boa pessoa, porque naquele tempo de tanta injustiça, de tantas dificuldades, mas ele é tocado pelo amor, tocado pela graça de Deus. Pega Paulo e Silas, leva para sua casa. É o carcereiro que cuida do prisioneiro, cuida das suas feridas, cuida das feridas abertas pelo açoite, oferece-lhe comida. Diz que o carcereiro e toda a sua família foram batizados e abraçaram a fé. Aí também o carcereiro devia ter filhos pequenos. O batismo era dado para todos, desde os pequenos até os grandes. Como também Pedro, na casa de Cornélio, lá em Jope, ele entrou na casa de Cornélio e batizou toda a sua família. Paulo e Silas entraram na casa desse carcereiro e batizaram a sua família. E é aí que a gente também depois tem a carta de São Paulo aos Filipenses, dizendo para a gente seguir o modelo de humildade de Jesus. Seria tão bom hoje para nós, Jesus sendo Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, mas Ele prefere se abaixar, tornar-se um servo e morrer na cruz por nós. É a mensagem que depois a carta de Filipenses fala, que a gente tem que ter os mesmos sentimentos de Cristo, de humildade, paciência, alegria, de satisfação. Lendo então no início desta sexta semana da Páscoa, nós queremos então ter essa atitude do carcereiro de fé. E a atitude de Paulo e Silas não desanimam diante das dificuldades, né? Aos Gálatas, Paulo vai falar, eu naufraguei, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, mas Deus esteve ao meu lado. É assim que acontece, que Jesus esteja ao seu lado, para que tenha fé. Afinal de contas, logo vamos comemorar a ascensão de Jesus. Jesus partiu para o Pai, mas Ele deixou a presença do seu Espírito. Espírito de amor, de união, de paz. Tenha fé, acredite em Deus. Uma boa terça-feira, neste dia 19, com a graça e a proteção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.